Não quer que o ladrão de celular fique preso? Os editores do senhor têm usado isso, virou um debate político, como a questão da soberania. O que o senhor acha? De que forma que essa medida dos Estados Unidos pode não interferir na soberania do país? Mas não interfere em nada na soberania do país. Eu estou preocupado com os 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, porque moram em áreas que são dominadas pelo CV, pelo PCC, onde há uma espécie de governo paralelo. São pessoas, né, que impõem o medo coletivo, eles cercam bairros com barricadas, tocam fogo em ônibus, eles atiram, matam policiais, atiram inocentes para desviar o foco numa operação policial, cobra mais caro pelo gás, exige que o comerciante pague uma taxa para levantar, para abrir as portas do seu comércio. Essas pessoas precisam ser libertadas. Essas pessoas não têm soberania. Ou seja, você sai aqui do seu trabalho e vai até a sua casa em paz, tranquilo, ou você tem medo de roubarem seu celular? De alguém apontar uma arma para sua cabeça no sinal de trânsito? Você que está me assistindo aqui, você anda tranquilo no ônibus? Você, mulher, anda com a sua bolsa agarradinha, fechada, escondida, com o celular no lado, um pouquinho de dinheiro para ficar à mostra ali, se você for assaltado, você dá para um assaltante? Essa é a realidade que a gente vai se acostumar a viver para sempre, mas de jeito nenhum eu vou admitir isso. Então meu discurso está sendo, sim, muito radical na área da segurança pública, porque eu vou construir presídio, eu vou fazer o Congresso aprovar leis para que esses marginais fiquem presos de verdade, porque a cadeia não pode ser uma porta giratória. A polícia prende um ladrão de celular. No mesmo dia, ele está solto, roubando o celular de novo. Ou seja, ladrão de celular tem que ficar preso, tem que sair de circulação, tem que parar de levar o terror para as ruas das pessoas, levar o terror e continuar assaltando e tirando uma coisa que é importante na vida de todo mundo. Hoje em dia um celular vale mais do que um carro, vamos dizer, do que uma casa, porque sua vida está aqui. São os seus aplicativos, são as suas senhas, é o acesso ao seu banco, é o seu e-mail, são as suas memórias afetivas, as fotos, os vídeos, está tudo aqui. O cara vem, leva isso de você, deixa um vazio. Então a gente tem que proteger, não o celular, tem que proteger a vida e a memória das pessoas que estão hoje no celular. Então, ladrão de celular tem que ficar preso. O que o governo faz? Qual é a proposta? Não, ele admite que pode se roubar um celular, porque é só para tomar uma cervejinha, coitadinho, deixa ele roubar o celular. Então, mais uma vez, o brasileiro, o mineiro, vai ter dois caminhos para escolher. Esse do Lula que defende marginal, ou eu quero deixar esse marginal preso. Ontem o presidente Lula, o senhor falou dele, falou dessa questão da taxação, né? Ele fez algumas críticas ao senhor. O senhor acha que esse discurso político vai ser usado contra o senhor e isso pode te prejudicar na campanha ou não, em relação à taxação dos Estados Unidos? Isso não vai prejudicar, porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado, porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos. Sentar e conversar de igual com a China, com Israel, com os países do Oriente Médio. Aqui na América Latina, o Brasil é o país que tem mais pujança, portanto nós é que teríamos aí que puxar essa locomotiva a favor do Brasil, e vindo de tabela Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru. É assim que o Brasil tem que se posicionar. Só que pela atual política do Lula, o Brasil se apequenou. O Brasil é visto como um par internacional. Então a gente vai fazer um trabalho muito duro, faço aqui, mas eu espero, já que o Lula não vai conseguir resolver o problema de tarifas, eu estou aqui mais uma vez me colocando à disposição do povo brasileiro. Mesmo como pré-candidato, sem ser o presidente da República ainda, eu faço esse esforço pelo povo brasileiro e eu espero que a minha carta funcione e o governo americano não imponha essa tarifa sobre as empresas brasileiras. O governo americano pode estar com raiva do Lula, tem todos os motivos para punir o Lula, porque é uma pessoa que é ruim, uma pessoa que destila ódio, uma pessoa que defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente possível do governo, é alguém que o presidente Lula não está nem para esses 50 milhões de brasileiros que não tem soberania, ele quer defender a soberania dos narcotraficantes. Então o Lula está queimadaço com o filme no mundo inteiro. Só que não é justo punir as empresas brasileiras por isso. Então eu espero que a minha carta funcione e que o meu apelo ao governo americano para esperar chegar a 2027 para a gente fazer um grande acordo sem precisar botar tarifa nas empresas brasileiras na mesa. Senador, o senhor voltou dos Estados Unidos tentando transmitir essa imagem de proximidade com esse núcleo político dos Estados Unidos. Qual que é o ganho real, concreto dessa viagem do senhor, desse encontro com o presidente Trump, diante inclusive desse anúncio do tarifaço? Olha, o ganho real eu já consegui. PCC e Comando Vermelho declarados organizações terroristas. Você sabia que Argentina, Paraguai já declararam essas organizações também como grupos terroristas? Por quê, Ed? Porque na Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, que faz divisa com Argentina e Paraguai, ali tem células do Hezbollah, de organizações terroristas internacionais, que é um hub de tráfico de armas, de drogas. Aqui no Brasil, a gente está vendo a lavagem de dinheiro dessas organizações terroristas. Então a gente tem que asfixiar financeiramente esses grupos, porque esse dinheiro que compra fuzil, esse dinheiro que impõe domínio sobre territórios, mais uma vez, 50 milhões de brasileiros morando em áreas dominadas por ele, é com esse dinheiro que chegam as drogas para o seu filho. Você que está me assistindo, você que tem alguém na família ou próximo de você que sofre com o vício das drogas, é esse pessoal que vende as drogas para os seus filhos. Por que é que o governo Lula tem que proteger esses caras? Eu quero proteger o seu filho e ele quer proteger os traficantes.
Olha o ganho maravilhoso que nós já tivemos, porque com essa composição, como esse combate a essas organizações terroristas, Ed, tem que ser internacional, tem que ser em conjunto com outros países, trocando informação, trocando inteligência, trocando tecnologia. Isso não ameaça a soberania do Brasil? Isso ameaça a soberania do CV e do PCC. E eu vou acabar com a soberania do CV e PCC no Brasil. E o povo brasileiro, nós já tínhamos que ter reconhecido esses grupos como terroristas. Ô Lula, quando é que você vai reconhecer Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Vamos pensar na soberania do povo brasileiro. Para de pensar na soberania dos traficantes e terroristas. O Brasil é um país sério, está cansado de violência. A gente não vai mais ter tolerância nem com ladrão de celular, como o Lula tem, e nem com esses terroristas. Você acha que o eleitor médio, ele realmente se identifica com essa agenda internacional do presidente Trump? O eleitor médio, se você não se identifica, eleitor médio, ele se mobiliza mais celular, a base. Você não quer que o ladrão de celular fique preso? Você, pai, que está sendo expulso da sua casa, lá na cidade do Ceará, que é Nova Morada, você vai lá no bairro de Nova Morada, no Ceará. Esses caras de CVPCC, eles expulsaram moradores, trabalhadores de suas casas, não tinham para onde ir. E às vezes matavam porque não iam com a cara deles. Você pega comunidades, favelas ali no Rio de Janeiro, Ed, no Complexo do Alemão, por exemplo, onde o Lula foi fazer campanha sem polícia, um local dominado, berço do Comando Vermelho, ele passeando tranquilamente, um local onde sabidamente é o domínio de traficantes de drogas. Ou o ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entra numa favela no Rio chamado Complexo da Maré, numa rua onde já morreram vários policiais baleados por tiros de fuzis de traficantes hoje terroristas que dominam aquela comunidade. Ele entrou sem segurança nenhuma, na maior tranquilidade. São locais onde você só consegue acessar se tiver autorização do tráfico. O ministro da Justiça do Brasil entra num local dominado por esses narcoterroristas, sem a polícia. Olha o recado, isso foi um vexame, foi uma bomba no Rio de Janeiro. As forças policiais todas falaram, não acredito, o Brasil está tomado pelo Comando Vermelho. Os caras estão dentro do Palácio do Planalto. É assim que a população percebe hoje. O Lula como sendo alguém que tem simpatia pelo CV e pelo PCC. Olha que perigo para o Brasil. São instituições que estão infiltradas em cada ramo da área pública federal. E eu não vou admitir isso mesmo, desculpa. Ó, você é filho de quem? Sou filho do Bolsonaro. Aqui tem sangue de Bolsonaro e a gente vai mudar essa realidade. E aí eu tenho certeza, Ed, que esse discurso e essa realidade chega na ponta da linha para quem precisa. Não é questão de discussão sobre apoio internacional, não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Eu fui lá defender bandeiras que são importantes para o povo brasileiro. Senador, eu queria voltar um pouquinho na sua agenda aqui em Minas. Ontem a gente viu uma foto que foi emblemática ali, né? Tinha Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, Romeu Zema, nosso ex-governador mineiro, o senhor. Como é que foi essa conversa? Vocês conversaram ali? Porque às vezes a gente ouve, né? Na própria imprensa, nos bastidores, a direita tá ali, né? Às vezes brigando e tudo. Teve uma conversa do senhor com o Romeu Zema, né? Depois que ele fez alguns ataques ao senhor nas redes sociais, foi, eu acredito, o primeiro encontro pessoalmente. Como é que foi essa conversa? Não, foi uma conversa amistosa, né? Assim que eu cheguei primeiro, aí depois chegou o Zema e depois chegou o Caiado. Eu sempre tive uma conversa muito franca e direta com eles. Com o Zema, nós sempre conversamos dessa forma. Assim, o importante é a gente estar junto para derrotar o PT. O Zema, o Caiado e eu, nós três, temos uma grande responsabilidade de estarmos unidos contra o PT. Porque a gente sabe que o Brasil não suporta mais o mandato do Lula, mais o mandato do PT. O Brasil vai afundar de vez, vai mergulhar em criminalidade, vai mergulhar em aumento de impostos, vai acabar com as poucas oportunidades que o povo brasileiro ainda tem. Então eu sempre conversei com ele sobre essa importância. Assim. Aí quando chegou o Zema, fizemos um brinde lá com leite, já que nós estávamos na Mega Leite, e eu conversei com ele, eu falei, Zema, vamos olhar pra frente, cara. Eu ainda peguei, se vocês virem as imagens, eu bato assim no peito, faz o que o seu coração mandar com relação a mim, não faz o que o marqueteiro mandar não, cara. Porque você tem que esclarecer o povo mineiro e o povo brasileiro o perigo do Lula. Nós três aqui, independente de como vai ser essa campanha, a gente tem que estar focado em resgatar. O primeiro passo para a gente libertar o Brasil é trocar o governo. Eu acho que no meu discurso lá, inclusive, eu fui o primeiro a falar, eu fui exatamente nessa linha, chamando ali o Caiado e o Zema para estarem nessa mesma onda, né, que eu estou, de unidade, de união da direita contra o PT. E o Zema se justificou de alguma forma? O Zema é um cara tranquilo, né, um cara que eu me dou bem com ele. Ele é uma pessoa que não é da política, isso para alguns é um ativo, para outros é um problema, mas eu percebo nele ali uma pessoa genuína, uma pessoa que quer fazer o bem. E, enfim, eu disse como eu continuo achando que ele foi um pouco precipitado, porque, né, enfim, ele não pode colocar essa disputa entre, né, quem vai ser o candidato que irá para um segundo turno à frente do interesse do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o Zema tem essa consciência, como o Caiado também tem. Então, pode o povo mineiro e o povo brasileiro pode ter certeza que, depender de mim, a gente vai caminhar nessa pré-campanha de uma forma respeitosa para que, né, num segundo momento, se houver, vai que Deus resolve acabar a eleição no primeiro turno já com a vitória de alguém de direita, né? É uma possibilidade. Mas se houver no segundo turno,
a gente vai estar junto com toda certeza. Você vê mais próximo de um perfil ideológico de Jair Bolsonaro ou da direita econômica mais pragmática, que é o que o ex-governador Zema representa? Édio, eu obviamente tenho sangue de Bolsonaro, eu defendo os mesmos princípios, as mesmas bandeiras, agora cada um tem um perfil diferente. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu estou há 24 anos na política, já tive 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro, sou senador da República, estou no 8º ano de mandato, sendo metade, 4 deles, participando das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, junto com o presidente Bolsonaro. Então a gente adquiriu uma experiência absurda. Hoje em dia, se começasse o governo Bolsonaro hoje, seria alguma coisa bem diferente do que foi o anterior, porque agora, com muito mais conhecimento de causa, já testado algumas pessoas, muitas foram aprovadas como ministros, outras não foram. Então a rede de relacionamento e de conhecimento hoje nossa é muito maior do que meu pai tinha lá em 2022. Então eu tenho a convicção que a gente consegue fazer essa mescla, essa sintonia entre experiência e um governo que vai defender as pautas conservadoras, sim, porque a gente vai apresentar um projeto diferente para o Brasil do projeto que está aí hoje. Senão, não tinha nenhum sentido em ser candidato. Vamos fazer diferente da esquerda, vamos defender as pautas da direita. O senhor citou o seu pai, assim, o senhor faz uma autoavaliação no sentido de se comparar com ele, assim, o que o senhor acha que o senhor tem de melhor politicamente, ou o que o senhor precisa evoluir, o que Flávio Bolsonaro é diferente ou parecido de Jair Bolsonaro? Eu não fico me comparando com meu pai, né? Você imagina, o filho do Pelé se comparando com o Pelé. Incomparável, não dá, né? E eu, como filho, tenho como referência o meu pai na política, né, na vida, uma pessoa que eu vou sempre admirar, que eu sempre ouço, até hoje eu ouço, até na tomada de decisão sobre o que a gente vai fazer em Minas Gerais, eu vou ter que ir lá validar com ele, porque ele é a pessoa que tem essa visão ampla de Brasil e da política, na minha percepção, melhor do que qualquer outra pessoa no Brasil. Então, por que eu vou abrir mão de consultar uma pessoa do tamanho de Jair Bolsonaro? Então eu vou sempre ouvi-lo. E assim, é a diferença de perfil, gente. Eu tenho esse perfil aqui, eu gosto mais de construir pontes, eu gosto, né, de atuar para resolver os problemas de uma forma prática e tal. E o presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa que teve esse impulso, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais direta. E foi isso que levou ele à presidência da República naquele momento, 2018. E eu acredito que até pela minha posição nas pesquisas atuais, em todas elas, ali de par e passo, nas pesquisas oficiais com o atual presidente da República, nas nossas pesquisas a gente está um pouco à frente ainda, apesar de todos os ataques. Para mim, eu estou entendendo que o povo brasileiro quer um Bolsonaro com um perfil mais próximo